Ai, ai. Finalmente terminei as minhas tarefas diárias, né? Consegui concluir todos os desafios que eu tinha por hoje. Ai, ai, desafios. Meu Deus, só jogar lixo na rua, terminar a tarefa de casa e é isso aí, tamo junto, né? Mas enfim, agora acho que eu vou assistir algum vídeo no YouTube aí pra dar aquela descansada, tá ligado? Depois desse longo dia de trabalho duro aí, né? E depois acho que eu vou editar meus vídeos aí, né? Terminar de editar meu vídeo. Deixa eu procurar algum vídeo interessante aqui no YouTube. Pera, Flex Power? Faz um tempinho bom até que eu não assisto Flex Power. Tem um tempinho bom também que eu parei de jogar Fortnite e tal. Então vai ser bom pra dar uma relembrada aí, como é que é, né? Uai, pera aí, vídeo sobre Clash Royale? Interessante, parece que o Flex voltou a gravar vídeos sobre Clash Royale. Que da hora. Bateu até uma nostalgia aqui dos tempos aí atrás, quando eu jogava Clash Royale. Que interessante. Dá até vontade de jogar outros jogos antigos aí que eu já joguei quando era pequeno. É verdade, né? Quem sabe aí eu não volte a jogar algum jogo antigo aí, meu, né? Eu lembro que os jogos antigos eram muito bons, bem melhores do que os atuais. Deixa eu procurar algum aqui pra ver se tá interessante ainda hoje em dia. Alguns momentos depois... Quando eu era pequeno eu lembro desse jogo ser um pouquinho melhor, viu, pra falar a verdade. Joguei ele aqui e tal, zerei ele aqui. Não vi tanta graça assim, igual eu gostava dele antigamente. Que estranho. Esse jogo não é tão bom assim, igual eu me lembrava. É, bem decepcionante, pra falar a verdade. Eu acho que esse jogo envelheceu bem mal. Nas minhas lembranças esse jogo era incrível, mas agora eu já não acho ele essas coisas assim mais não. Olá, tudo bom? Então, como vocês leram aí no título, hoje eu irei falar de um assunto que eu sempre quis falar aqui no canal. Na verdade eu não sei se eu sempre quis fazer vídeos sobre ele e tal, mas era um assunto que eu sempre achei interessante, né, de se comentar. E é algo que vem me afetando bastante, né, esses últimos anos, normalmente aí, né, nesses últimos 3 anos aí, vem me causando bastante esse sentimento assim e tal. E olhando um pouco na internet assim, vasculhando a internet aí, 6 anos aí, mais ou menos assim, eu sempre vi as pessoas falando desse sentimento, como que quando eu olhava pra uma imagem e batia esse sentimento naquela pessoa e tal. Eu sempre fiquei curioso em alguns momentos sobre esse sentimento e tal. Quando eu era mais novo eu não tinha tanto assim, mas hoje em dia normalmente tá batendo mais esse sentimento e acaba que é um assunto que eu achei até que interessante de se comentar. E é claro que eu estou falando da nostalgia. Então é isso, fica confortável aí na cadeira e vamos embora. Como eu falei no começo do vídeo, era um assunto que eu sempre tive vontade de falar sobre, comentar sobre. Depois que ultimamente esse sentimento de nostalgia vem me afetando bastante, né? Acaba que eu tô tendo bastante nostalgia nesses últimos anos aí e tal. Eu vou falar um pouco sobre minha experiência própria e tal. Mas acabou que eu acho que não teve nenhum estralar de dedos na minha mente de eu resolver fazer um vídeo sobre. Eu sempre tive vontade, mas eu nunca parei pra pensar em realmente ir lá e fazer o vídeo. Até que então apareceu o vídeo do Andy FBX. Eu acho que é assim que fala o nome dele, né? Andy FBX, um vídeo dele sobre quando a nostalgia falha e tal. Assisti esse vídeo e curti bastante esse vídeo e tal, o conteúdo que ele trouxe, o ponto de vista que ele falou de muitas coisas, né, do ponto de vista dele e tal, a opinião que ele formou naquele vídeo e tal. E acabou que me deu vontade de também fazer um vídeo sobre a nostalgia e expressar um pouco do que eu penso sobre ela, tá ligado? Falar um pouco sobre como ela já afetou na minha vida e tal. Esse vídeo vai ser talvez um dos vídeos mais diferentes aqui do canal, por ser um pouco pessoal, tá ligado? Eu vou falar algumas coisas aqui mais no meu pessoal. Normalmente eu sempre faço mais vídeos sobre conteúdo de outra coisa, envolvendo outras coisas. Eu não fiz nenhum vídeo, acho, envolvendo sentimentos e emoções e tal, e muito menos um vídeo falando mais desses sentimentos e emoções minhas, tá ligado? O máximo que tinha era vídeos da minha opinião, né? Do que eu achava de tal jogo, o que eu achava de tal filme ou série e tal. E é isso aí. E aconteceu que em uma das minhas noites de sono, né? Normalmente eu sempre tento pensar nos roteiros dos meus vídeos e o que eu vou gravar nos meus vídeos quando eu tô tentando dormir, né? Naquele momento ali, né? Naquele ritual que você fecha os olhos e tal e fica concentrado pra ver se o sono bate, né? Pra ver se o corpo começa a liberar aqueles bagulho que o corpo sempre libera pra poder dar sono na pessoa. Eu comecei a repensar aqui, imaginar como seria um vídeo meu sobre nostalgia. Acabou que eu curti bastante a ideia que eu tinha aqui na mente. Tá indo muito no improviso, tá? Esse vídeo tá bem no improviso, então não sei como é que vai ficar o resultado direito. Acabou que me deu vontade e aqui estamos, não é mesmo? Mas vamos lá. Primeiramente, o que é nostalgia? A nostalgia pode ser classificada como saudade de algo, de um estado ou de uma forma de existência que deixou de ter. Desejo de voltar no passado. Voltar no passado.
Existem outras definições sobre o que pode ser nostalgia e tal, mas o que eu vou falar bastante aqui nesse vídeo é mais na questão do desejo de voltar no passado. É a nostalgia de quando você relembra de algo do passado, né? De memórias boas do seu passado, beleza? Então vamos lá. Como eu tinha falado antes, posts, memes de coisas envolvendo sentimentos de nostalgia, tá ligado? Às vezes eu também passava aí vendo vídeo no TikTok e passava a abertura de algum desenho, anime ou série antiga que quando você só de assistir e escutar a música da abertura, por exemplo, ou qualquer momento do episódio, acabava que batia um sentimento de alegria e dava vontade de você voltar a assistir essa série, né? Muitas vezes era envolvendo esse tipo de coisas que aconteceu no passado, muitas vezes na infância da pessoa, que marcou essa pessoa e batia o sentimento de querer voltar naquela época, né? De querer voltar pro seu passado. E isso aconteceu muito comigo já. Isso já aconteceu bastante comigo. De quando eu vejo algum desenho antigo meu que passava na televisão que marcou na minha vida, tá ligado? Por exemplo. Um dos exemplos que eu posso dar é Power Rangers, né? Quando eu vejo alguma coisa semelhante a Power Rangers. Porque quando eu era pequeno, né? Quando eu era criança, eu gostava bastante de Power Rangers, né? Quando eu era criança. E passava de manhã na minha casa, né? Passava na televisão lá da minha casa de manhã. Lá passando, se eu não me engano, 6h30 da manhã, né? Acabava que eu acordava você só pra assistir o episódio que tava passando no dia. E depois voltava a dormir mais um pouco, né? Então era um negócio que eu gostava bastante de fazer. Eu gostava muito de Power Rangers. Marcou bastante a minha infância nessa questão. Jogos também que eu vejo bastante das pessoas falando de jogos que marcou bastante a infância das pessoas. Um dos jogos aí que eu pretendo fazer vídeo sobre, inclusive, no futuro aí. Eu só tenho que arranjar a gente comprar ele aqui na versão digital. É Lego Batman. Sim, Lego Batman já marcou bastante a minha vida, por exemplo. Então, esse jogo é realmente do caralho, né? Esse jogo é realmente bom. E eu quero muito gravar um vídeo sobre ele, né? Eu lembro dele ser um jogo muito bom. É óbvio que a questão da nostalgia aí, eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas acaba que a nostalgia pode criar uma falsa impressão do que realmente aquelas coisas são. Então, mas eu acho que ainda assim o jogo parece ser bem divertido. Eu gosto bastante desse estilo de jogo. Então basicamente é isso, né, a nostalgia. A nostalgia normalmente é muita questão de lembranças do passado e vontade de voltar pro passado, vontade de poder reviver aquilo que você já passou e tal, aqueles momentos de alegria, né? Nostalgia causa muito esse sentimento. E eu admito que sim, que eu levanto querendo muito voltar a reviver algum momento da minha vida que já passou e que eu queria poder reviver de novo, né? Reviver esses momentos e tal. Mas acaba que não tem como, então é aceitar. Só que também a nostalgia tem um problema também, tá? Tem um grande problema. Vocês podem olhar e parar pra pensar, por exemplo, assim: ah, então a nostalgia em teoria não é tão bom assim, né? Porque afinal você acaba que bate o sentimento de tristeza, né? E realmente, pode ser. Mas esse não acho que seja o principal problema. Problemas que a nostalgia faz, né? A nostalgia causa, que eu quero dizer, além dessa tristeza que ela pode causar, também, como eu tinha comentado antes, era do falso bom, né? Vou apelidar mais ou menos assim. Como assim falso bom? Muitas das vezes a gente pode relembrar com alguma coisa da nostalgia. Por exemplo, um jogo, um vídeo, um filme, pensando que aquele jogo ou filme, como você gostou bastante dessa coisa e tal, você pensa que ele é muito bom, né? Essa coisa é muito da hora, muito divertido. Então, por exemplo, você lembra de um jogo aí que você jogava quando você era pequeno, você gostava bastante desse jogo, e acabou que você viu um vídeo aí no YouTube sobre esse jogo e bateu aqui a vontade de novo você voltar a jogar esse jogo aí, né? Bateu aqui as memórias lá na época quando você jogava e tal, quando você ia na casa da sua avó com seus primos jogar algum jogo assim e tal, e deu vontade de novo você voltar a jogar esse jogo porque não tinha nada pra fazer e na sua mente aquele jogo era muito bom. Só que depois quando você instala ele e começa a jogar e você percebe que talvez aquele jogo não era tudo aquilo, tá ligado? Você começa a jogar ele e tal e começa a não gostar mais tanto assim desse jogo. Começa a pensar que esse jogo não é tão bom assim. Começa até a se questionar dos seus gostos. E acaba que começa a pensar se realmente esse jogo é bom. Você vai jogando e tal, vai passando o tempo e acaba que você não vai ficando feliz com aquilo. Você vai ficando triste porque na sua mente, na sua memória, o jogo era melhorzinho, né? O jogo ele era o grande jogo, era o melhor jogo de todos os tempos. Mas agora com você mais crescidinho, né? Com barba na cara já, jogando esse jogo não vê mais esse jogaço igual você imaginava que ele era. Então acaba que isso pode marcar muito uma pessoa e estragando a memória da mesma. Por isso que é muito perigoso você querer reviver a nostalgia. Afinal, a nostalgia não passa de memórias, como eu havia falado, que marcou a sua vida de forma positiva. Porque normalmente você se sente mais nostalgia de coisas boas, né? Dificilmente uma pessoa vai ter saudade de algo de ruim que acontecia. Então, são sempre memórias boas. Então acaba que quando você busca reviver essas memórias boas, você acaba que pode estar criando novas memórias ruins e estragando essas memórias antigas na sua mente. Essa é uma das desvantagens da nostalgia, que pode fazer com que a pessoa busque querer reviver o passado e acabar estragando o futuro e estragando a memória do seu passado também, né? Acaba que fica um sentimento de decepção, né?
porque na sua mente aquelas coisas eram melhores, né? Na sua mente aquelas coisas lá era o top das galáxias, né, por exemplo. E quando você força a querer reviver de novo essas memórias, a ter esses sentimentos de novo, acaba que você fica mais triste ainda por questão de não ser tudo aquilo que era na sua época e estragando também, consequentemente, as memórias que você tinha no passado, porque afinal, toda vez que você olhar para aquele jogo, você vai normalmente lembrar mais do que você fez no futuro do que você realmente fez no passado. Afinal, do que você fez no futuro, que esse futuro eu quero dizer o presente agora, né? Porque agora nós está no futuro, né? O presente de agora é o futuro do passado, então acaba mais fácil lembrando desse futuro, né? Dessas memórias do presente, estragando as memórias do passado. E sim, caso vocês tenham percebido, eu já vivi essa experiência. Já estraguei, acho que, algumas memórias minhas que eu tinha no passado e tal. De coisas que na minha cabeça eram melhores. E quando eu fui tentar reviver de novo, essas coisas acabou não dando muito certo. E eu resolvi gravar esse vídeo como questão de aviso, tá ligado? Uma questão pra vocês abrirem um pouco mais as suas mentes em relação ao que vocês buscam querer reviver, tá ligado? Não sei se as pessoas que estão assistindo esse meu vídeo, não sei a idade, mais ou menos a faixa etária de idade mais ou menos das pessoas que estão assistindo esse vídeo, né? Normalmente isso acontece mais agora, por exemplo, na minha idade da adolescência e mais pra frente, né? Mais o futuro aí e tal. A gente fica pensando muito sobre das coisas que aconteciam no passado, né? Quando a gente era criança e tal. Então eu não sei se tem muita gente que fica querendo reviver esses momentos aí do passado pra ter esse sentimento de alegria de novo. Às vezes não tá muito feliz com o futuro que tá rolando hoje, né? E queria voltar às alegrias do passado, né? E fica tentando forçar de novo, né? Forçar a viver essas memórias de novo. Só que acaba com consequências, vocês podem estar estragando as memórias do passado. Então eu fiz esse vídeo aqui com essa mensagem, né? Pra vocês tentarem não pensar tanto assim em querer voltar a reviver essas memórias boas que vocês tinham na mente, né? E se mais vocês ficarem tristes por causa dessas memórias. Tristes porque vocês não conseguem mais estar voltando pra esse passado, né? Voltar a reviver essas memórias, né? Eu espero que vocês consigam mudar esse tipo de pensamento e que seja mais na questão que vocês pensam mais de forma positiva, de que pelo menos vocês viveram esses momentos de felicidade, né? Esses momentos, por exemplo, quando você zerou o seu primeiro jogo e você ficou muito feliz e tal, ou quando você assiste uma série ou escutou uma música que te marcou bastante e tal, essa música, então vocês ficarem com isso na mente de vocês, ficarem na memória de vocês, né? A vida tá aí pra você criar momentos, passarem momentos felizes, né? Jesus morreu na cruz pra que a gente seja salvo e a gente vivesse momentos de alegria, né? Nós, seres humanos, a gente criasse nossa própria história e consequentemente ficar felizes com essa própria história que a gente criou. E o passado, querendo ou não, faz parte da história e, na minha opinião, é um dos mais importantes também da história, né? Não só o presente, assim como o presente e o futuro é muito importante, o passado também é. Então espero que vocês só deixem isso marcado na memória de vocês mesmo e não fiquem com o sentimento de ter estragado isso, né? Um sentimento de tipo, na minha época eu achava que era melhor, na minha época esse jogo era mais divertido e tal. Como eu tinha falado, eu já tive experiência vivendo isso, né? Meio que estragar essa nostalgia. Acaba que eu percebi que muitas vezes isso acontecia quando eu forçava a querer reviver aqueles momentos de nostalgia de novo, tá ligado? Como, por exemplo, eu lembro que quando eu era mais pequeno e eu varria aqui minha casa e tal, lavava aqui, né? Passava pano aqui e tal. Eu escutava umas músicas aí em específico e tal, que eu gostava bastante delas. E hoje em dia teve uma vez que eu tentei de novo, refazer isso de novo, né? Viver isso aí de novo, recriar esses momentos aí de novo. Acaba que não foi a mesma coisa. Não gostei muito, tá ligado? Não achei muito legal. E acaba que fica um pouco desse sentimento estragado, né? Ainda fica assim na memória daqueles momentos antigamente, né? Quando eu era mais pequeno e eu gostava de fazer aquilo lá e tal, né? Que é um milagre, porque normalmente eu não gosto de varrer minha casa ou passar pano aqui. Mas quando eu fazia isso, ouvindo essas músicas e tal, eu gostava bastante. Só que eu percebi que hoje em dia não é a mesma coisa, né? Infelizmente não é a mesma coisa. Só que também, por exemplo, eu lembro que quando eu era pequeno eu gostava bastante de assistir vídeos do Jazz Ghost quando eu tomava café da tarde. E isso acontece até hoje, eu gosto bastante de fazer isso. Só que hoje em dia eu tenho bem menos tempo do que eu tinha antigamente, né? Antigamente eu era mais tranquilo e tal, quando eu só estudava. Mas hoje em dia, como eu estudo e depois trabalho de tarde, então acaba que eu não tenho tanto tempo assim pra eu tomar café enquanto assisto os vídeos do Jazz, né? Por exemplo. Mas toda vez quando eu tenho um tempinho ainda, assim, sobrando pra poder fazer isso, né? Assistir os vídeos enquanto eu tomo café, eu sempre tento fazer isso novamente. Não é a mesma coisa, igual era antigamente, né? Quando eu era criança e tal, não é a mesma vibe. Mas ainda assim eu gosto bastante e eu acho que a memória em si não meio que ficou estragada. Ela só tá aumentando, tá ligado? E vai aumentando de forma positiva. E acaba que isso acontece porque eu não forço isso, entendeu? Eu só faço isso quando eu tenho tempo, né? Quando sobra tempo aí pra eu tomar um cafezinho ali mais tranquilo e tal. Assistindo os vídeos ali, bem de boa.
boa, entendeu? Isso vai de forma natural, quando eu tenho tempo pra aquilo, entendeu? Eu não tô forçando aquilo. Então, normalmente eu percebo que isso acontece quando eu forço. Quando eu forço reviver aquilo, né? E ficar forçando demais esse tipo de coisa é bem perigoso, tá ligado? Tanto pra sua saúde mental, quanto por exemplo, pra suas memórias mesmo, como eu venho falando o vídeo todo, né? Então basicamente é isso. Não force você querer reviver esses momentos e deixa isso de forma natural. Se for pra acontecer essas coisas de novo, igual, sei lá, quando você brincar com seus amigos na rua e tal, se for pra você sair de novo na rua e encontrar com seus amigos assim, deixa isso de forma natural, né? É claro que em questão de amizade você sim pode tentar forçar um pouco, que esse forçar seria só você chegar lá e mandar mensagem de novo pra eles, ou ir na casa deles e tal, mas envolvendo outras coisas como jogos, vídeos de youtubers que você gostava bastante, né? Vídeos antigos que você gostava bastante, deixa isso acontecer mais de forma natural, entendeu? Não força tanto assim, beleza? Então é isso, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal apenas se você for assistir meus vídeos. Não tô afim de mais de inscritos fantasma. É isso, falou e é nóis. Tchau.